Bem-vindos à segunda temporada do UP Doctoral Careers Podcast Tips on PhD Careers. Regressamos com uma nova temporada que promete levar-te a refletir sobre a tua carreira através de dicas e recomendações escolhidas a dedo pelos nossos convidados. De áreas profissionais diversas, todos trilharam caminhos que poderão ajudar a construir um caminho mais consciente e iremos abordar temas que certamente já pensaste ou já te cruzaste com elas. Esperamos que as conversas que daqui surgirem te permitam traçar um percurso de carreira mais significativo e proveitoso ao longo do teu doutoramento. Eu sou Alexandre Rodrigues, estudante de doutoramento em Neurociências na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e considero-me um entusiasta ao título de polímata e bastante empolgado pela temática que vos trazemos hoje. Desde que iniciei o meu doutoramento, desejei maximizar o impacto do meu trabalho e destacar-me no mercado de trabalho. Por isso, conduzir este episódio e aprender sobre a temática Building My Personal and Professional Brand as a PhD é um verdadeiro privilégio. Nada disto seria possível sem a nossa estimada convidada, Ana Azevedo. A Ana é doutorada em Ciências da Educação na Universidade do Porto, focando-se nos temas da educação e da emergente Indústria 4.0. Além disso, auto-intitula-se de polímata e por isso podemos aprender imenso com o seu vasto percurso. É com muito prazer que te damos as boas-vindas e agradecemos por estar aqui connosco, Ana. Obrigada. Antes de mergulharmos no tema de hoje e de modo a inspirarmos os nossos ouvintes, pedia-te que partilhasses um pouco do teu percurso. Quais os motivos de teres feito um doutoramento e como é que te paraste sobre este tema que é o branding pessoal e profissional. Ok, vamos lá ver se eu consigo responder a isto tudo. Então, eu sou licenciada, mestre e doutorada em Ciências da Educação, como tu disseste muito bem. Tive a sorte de trabalhar quase sempre na minha área. Portanto, comecei inicialmente na formação financiada numa empresa em Lisboa, a fazer gestão de cursos de educação e formação de adultos. Depois trabalhei na iniciativa Novas Oportunidades, também como profissional da RVCC. E depois candidatei-me a um emprego como gestora de projetos numa empresa privada em Lisboa, que na verdade procuravam alguém com experiência em RVCC, e eu acabei por ser a pessoa que fazia ali sentido, onde estive quase uma década, cerca de mais de 8 anos, a fazer gestão de projetos, como disse. Eram projetos europeus, portanto internacionais. Eu viajava muito na altura, normalmente em média 2 vezes por mês eu estava a conhecer a Europa, digamos assim, a trabalhar. E depois disso nasceu o meu filho, e isso foi uma carreira que deixou de fazer sentido para mim. Era muito interessante na altura e tinha esse lado apelativo. E foi aí que eu pensei, ok, fazer um doutoramento já está aqui há muito tempo na minha cabeça, é uma coisa que eu quero fazer para a minha vida profissional. Acho que agora é o momento certo, porque me permite também ter um equilíbrio maior entre a minha vida pessoal e profissional, e na altura a vida pessoal era bastante importante conseguir fazer essa gestão. E foi assim que lá cheguei. Depois de estar cerca de 4 anos na academia, fui bolseira de investigação também, decidi voltar ao mercado de trabalho dito tradicional, e fui parar a uma empresa privada aqui no Porto, como Learning Experience Researcher. No fundo, havia ali um problema na área da formação e da aprendizagem que a empresa tinha. Havia um grande investimento financeiro e um baixo retorno depois de produtividade no mercado. E, portanto, eu fui contratada para perceber o que é que se passava e o que é que podíamos fazer. Depois saí dali, fui convidada para gerir uma equipa de recursos humanos, também numa empresa aqui no Norte. E depois acabei por, ao fim de 2 anos, também perceber que queria novos desafios e fui parar a uma consultora também nesta área dos recursos humanos. Assim, muito resumidamente é isto. Tu perguntaste-me porque é que o doutoramento em Ciências da Educação e de onde é que vinha o tema. Acho que o tema veio de eu perceber na altura que fazia gestão de projetos que, de facto, a digitalização ia atingir todos os setores da sociedade. Não só a indústria, que foi aquele que eu me dediquei, e foi por isso que, de facto, se começou a pensar, mas depois também nós, enquanto membros da sociedade, seremos amplamente atingidos, mesmo sem termos noção, e portanto achei que era importante olhar para isso e era importante perceber de que forma é que as nossas competências iam ser atingidas no âmbito da indústria 4.0. E daí também o polímata, também já agora para explicar, porque acho que ouvi muitas vezes a pergunta de porque é que estás a fazer um doutoramento em Ciências da Educação quando estás a falar de indústria, e acho que se calhar eu vi aquilo que poucos viram na altura, que é o grande impacto que esta transformação industrial vai ter nas nossas vidas enquanto indivíduos e enquanto trabalhadores do futuro também.
E o tema de branding pessoal? Olha, o tema de branding pessoal é quase impossível responder-te, porque nunca foi uma coisa que eu tivesse feito proativamente, não é? Acho que sempre senti uma coisa que digo muitas vezes, que é: eu não faço ciência para mim, eu faço ciência para a sociedade. E acho que isso é a nossa responsabilidade enquanto investigadores, não esquecer que nós fazemos ciência para ter um impacto positivo no mundo. Que depois pode ter positivo ou negativo, isso é outra discussão filosófica, mas acho que é importante ter esse propósito. Eu estou a fazer ciência para impactar positivamente a minha vida e a vida das pessoas que estão neste planeta, e acho que se calhar aí uma questão também um bocadinho mais pessoal, eu também quero impactar positivamente o mundo que vou deixar ao meu filho. Certo. E, portanto, eu olho para a ciência dessa maneira. E acho que o trabalho que fui fazendo aqui acabou por me trazer aqui hoje, não é? Pela forma, se calhar, como sempre tentei divulgar a ciência que fazia, e aconteceu. Ou, muito honestamente, acho que a resposta é essa: aconteceu. Qual é a importância de uma pessoa criar a sua própria marca? Olha, eu vou-te responder essa pergunta com desafio, como já sabes, não é? Será que temos que ser todos uma marca? Ou será que queremos deixar uma marca? Exato. Porque a primeira, o sermos uma marca, acho que é uma necessidade, se calhar, um bocadinho mais egoísta e individual, não é? Vem do nosso ego. Nós queremos destacar-nos. E o querer deixar uma marca, que acho que foi aquilo que me moveu, é de facto querer criar esse impacto positivo na sociedade e no mundo melhor. Que eu continuo a acreditar que é possível ter um mundo melhor, não é? Se calhar essa ingenuidade que eu espero nunca perder e que nós vamos perdendo à medida que somos adultos, que é possível tornar o mundo melhor. Portanto, se calhar não é ser uma marca, é deixar uma marca. Nunca tinha feito essa reflexão de ser uma marca ou deixar uma marca. E claro que penso que o mais importante, e deixando o ego de parte, que é um exercício que todos temos que o Muito fazer, difícil, sim, muito muito difícil, difícil para todos. é deixar uma marca. Então, e no decorrer disso, acabamos por nos tornar uma marca. Foi por Exatamente. isso que tu foste convidada aqui. Eu acho que quando tu tentas deixar uma marca, inconscientemente tu estás-te a tornar uma marca. Quanto mais não seja pelo posicionamento que tu tens e tomas. Quais são os benefícios de criar a sua própria marca? Com os benefícios, que são também egoístas ao mesmo tempo, atenção, e é válido se for um benefício para os dois lados. E eu acho que esse benefício é de facto impactares os que te rodeiam de uma forma positiva, impactares a sociedade com a ciência que fazes de uma forma positiva. E isso também te satisfaz uma necessidade muito tua, que é: eu sinto que estou a realizar a minha missão, ou o meu propósito, ou o que seja. E talvez esse seja o grande benefício, que é: ao fazer as coisas para os outros, eu também recebo, ainda que de forma não premeditada ou não consciente. Mas então, provocando-te agora a ti, dizes que não estás a criar uma marca, não é a tua própria Sim. marca. E que não consideras. Mas auto-intitulas-te como uma polímata. Por isso pode ser quase a tua marca. Ana a polímata. Olha, é muito engraçado tu dizeres isso, porque a minha equipa de trabalho na última empresa onde eu estive antes de me mudar agora ofereceu-me uma pulseira que dizia Ana Inspiradora. E eu acho que se calhar isso é uma marca, mas não é uma marca que eu crie conscientemente. Eu vou partilhar aqui uma coisa muito pessoal contigo. Eu sei que estou no sítio certo, porque a determinado ponto da minha vida, estava eu a fazer o doutoramento, eu percebi que a minha missão de vida é de facto ensinar. E o ensinar tu podes fazê-lo de formas muito diferentes. Eu não tenho que ser professora para ensinar. Eu acho que neste podcast que nós estamos aqui a gravar, quem o ouvir vai sentir que aprendeu alguma coisa. Espero eu. Não é? Potencialmente espero que seja esse o resultado. E portanto, se a minha missão é ensinar, eu consigo fazê-lo de múltiplas maneiras. E a conversar com as pessoas, eu consigo fazê-las refletir. E se elas refletirem, elas já estão a aprender alguma coisa. E portanto, voltando aqui um bocadinho à tua pergunta, acho que acontece, e acho que o polímata vem muito desta minha capacidade de conjugar diferentes temas numa conversa que nós estamos a ter, como já nos aconteceu quando falámos a primeira vez, ou como espero que aconteça aqui também nesta gravação, não é? Eu consigo, se calhar, encontrar essas conexões que não são tão óbvias. Se eu faço disso uma marca, mais uma vez, acho que inconscientemente o fiz quando escolhi o meu doutoramento e o tema específico, mas não o faço premeditadamente. Ok. Então, só assim em resumo, achas que a prioridade não é formar a minha própria marca ou a nossa própria marca, mas deixar essa marca nos outros e na sociedade?
E uma das consequências acaba por ser a tua marca, mas não ser essa a prioridade, como criar uma marca. Eu acho que a prioridade é encontrarmos o nosso propósito Certo. e depois decidir e agir com base nele. Se depois as coisas acontecem derivadas disso, que acho que sim, ótimo. Se não acontecerem, também podemos ir a esse tema que é a importância de aprender a lidar com a frustração e a importância de perceber quando é que temos que persistir ou Pois. desistir, não é? Isso também já Sim. falámos uma vez nós os dois. Portanto, acho que é isso. É também ter muito esta consciência de que nós não temos direito a tudo que achamos que temos direito, não é? Nós somos privilegiados e vivemos num certo privilégio e se estivermos conscientes deles é mais fácil depois também lidarmos com as coisas que não acontecem como nós gostaríamos. Tu achas então que este tipo de plataformas ou este tipo de competências transversais que a Universidade do Porto também oferece pode abrir novas portas, novos caminhos e explorar outras valências que nós temos? Olha, eu acho que sim, e acho que isso que é cada vez mais importante, também puxando aqui a brasa um bocadinho à minha sardinha, como se costuma dizer, essa terá sido uma das grandes conclusões do meu doutoramento, é que as competências técnicas, ou hard skills, chamemos-lhe assim, serão cada vez mais rapidamente atualizadas, enquanto as transversais, ou soft skills, isso depois é toda uma outra discussão, são aquelas que vão permanecer. Portanto, se há uma coisa que eu louvo a Universidade do Porto, que louvo em várias, uma delas é de facto essa promoção intensa dessas competências transversais, e eu, enquanto aluna de doutoramento, fui grande assistente e defensora das unidades curriculares de inovação pedagógica, que acho que são uma coisa extraordinária que a UP fez e que recomendo muito, e aprendi muitas coisas. E, portanto, acho muito importante isso que tu dizes, de facto diversificar a experiência que nós temos e uma pluralidade de competências que vamos buscar. Acho importante também mais duas coisas, porque tu falaste aí um bocadinho em divulgação de ciência, e eu acho que é importante tocar aqui em dois pontos. Por um lado, obviamente, a questão dos congressos e Certo. dos encontros científicos, que somos obrigados, enquanto bolseiros, também a fazer, mas, por outro lado, também não esquecer que há outras plataformas que, se calhar, enquanto estudantes de doutoramento, não somos tão incentivados a explorar e que eu acho que são muito importantes e que, se calhar, também por aí é que chegamos aqui a este episódio, não é? Refiro-te dois que conheço, um no qual participei, que é o programa Ciência da Antena 2, Certo. que é em rádio, muito curto, mas muito interessante, e também os 90 Segundos de Ciência, que também é um podcast que eu acho muito interessante, porque dura cada episódio 90 segundos, 1 minuto e meio, em que nós temos que resumir o nosso trabalho e que acho que também te prepara um bocadinho para aquilo que é tornares o teu doutoramento um pitch ou uma mensagem curta, perceptível por todos. Mas acho que também é importante não esquecermos as redes sociais hoje em dia, ok? Fala-se muito de ORCID, de Ciência Vitae, de ResearchGate, que são as típicas redes sociais de investigadores, mas acho que de facto o LinkedIn, por exemplo, é uma rede que não podemos esquecer se quisermos estar num mercado de trabalho não académico, chamemos-lhe assim, não é? E se calhar fazer aí um investimento e eventualmente posso-te falar de Facebook, que já não será a tua ou daquela geração que tu és, mas Instagram ou TikTok, que é uma coisa que a mim me diz zero, mas que acho que se for usado para a ciência se calhar pode ser muito bem usado, mas sim, mas redes sociais é um mundo à parte, não me debruço muito sobre elas porque também não sou extensiva utilizadora, mas acho que o LinkedIn, esse sim, porque de facto é a rede profissional maior que eu conheço, não é a única. Tens também o Glassdoor, que é um portal de críticas a empresas, mas que também hoje em dia tem uma grande oferta de empregos, ou o ResearchGate, que também tem anúncios de empregos para a área académica especificamente, e serão assim as principais. Toda a gente conhece o LinkedIn, de certeza, porque hoje em dia quase toda a gente tem uma conta no LinkedIn, mas no mundo mais académico, e dado eu estudante de doutoramento, sei que existe o ResearchGate, como falaste, sei que existe o Ciência Vitae, que também precisei de o fazer, também há o ORCID, e a dúvida fica, se há tantas plataformas, quais são as diferenças entre elas? Se é que existem? Olha, acho que existem. Elas têm objetivos e propósitos muito diferentes. Eu acho que um Ciência Vitae, para já, é português, Certo. um ORCID é internacional. Portanto, essa será desde logo a primeira diferença, e um ORCID serve para te identificar e para te validar, digamos assim, a tua identidade face a toda a comunidade académica. Ciência Vitae é muito mais para Portugal, validar-te enquanto investigador cá. Tens um ResearchGate que acho que podemos dizer que é uma espécie de Facebook dos investigadores, quase. Ok? O objetivo é tu expores o trabalho de investigação que fizeste
e os resultados que fizeste, e se divulgares artigos e etc., consegues também aceder gratuitamente, muitas vezes, a artigos que são pagos nas bases de dados cá fora. Ou mesmo fazeres networking com outros investigadores, ou mesmo conheceres alguém em universidades diferentes e projetos de investigação diferentes. O LinkedIn, eu diria que é exclusivamente não académico, quase. Hoje em dia é um bocadinho quase impossível também estares na academia e não estares lá, quanto mais não seja para escoltares o mercado de trabalho, Certo. mas acho que esse objetivo é bastante diferente. Prende-se muito mais com o mercado de trabalho dito tradicional. Enquanto o ResearchGate, não, pode ser um equivalente, mas tradicionalmente académico apenas. Ok. E achas nós, como estudantes e futuros investigadores, se quisermos continuar, devemos apostar em todas elas? Acho que depende do quão definido tu tens o teu caminho. Se de facto só quiseres mesmo ir para a academia, acho que deves apostar então a grande percentagem do teu tempo no ResearchGate ou no ORCID, sendo que o ORCID é mais identificação do que divulgação do que tu fazes. Mas acho que ainda assim não deves fechar as portas a outra coisa, porque uma das coisas que eu aprendi na vida, e isto é fruto de ter aqui mais uns anos que tu, felizmente, é que tu vais mudando enquanto pessoa e à medida que tu mudas, se calhar a tua perspectiva de carreira também vai mudando e o mundo que te rodeia e os acontecimentos que nós vivemos e assistimos também impactam a forma como tu defines a tua carreira. Portanto, se calhar não fechar portas, ou seja, não deixar de estar lá. O nível de investimento é que pode ser diferente consoante o teu objetivo a mais médio, curto prazo, que é aquilo que tu queres fazer na tua vida profissional. Então eu que gostava de manter as minhas portas abertas, ao Aposta longo em desta, todas. aposto em tudo. Aposta em todas. Aposto em todas, ok. Sim. Diria que esse é talvez o melhor conselho. Aposta em todas. Como é que eu vou lidar com a frustração de receber 9 não seguidos para ter a certeza que depois já te chegar um 10º sim? Olha, isso é uma pergunta de Euromilhões, não é? Como é que eu lido com a frustração? Frustrando-me e sentindo-a. Eu acho que lidar com emoções é senti-las, não é fugir a elas. E quando as sentes nessa viragem da emoção, dá-te essa oportunidade de perceber, não, mas eu acredito mesmo nisto e, portanto, vou continuar a investir e tenho capital emocional para lidar com mais frustrações, Certo. que acho que é uma coisa importante nós percebermos, ou não, já não consigo lidar mais com isto, porque isto está a ter um impacto na minha autoestima de tal ordem que te impacta depois também a minha saúde mental eventualmente, então eu tenho que desistir. Acho que essa decisão é muito, muito pessoal e tem muito a ver com aquilo em que tu acreditas e com quase esse sentido de missão e de propósito que eu falo muito, que para mim é importante. E acho que se de facto ele for muito sólido e muito consciente, tu consegues continuar a lidar com frustrações. Se às vezes não é, se calhar tens que mudar o caminho e continuar e não há nenhum problema, porque a ciência também já nos mostrou que quanto mais nós investimos, mais difícil é nós desistirmos. Certo. E às vezes nós estamos à procura de uma coisa que não tem um potencial de adaptabilidade daquilo que nós precisamos realmente. Mas, mais uma vez, isso é uma decisão muito individual. Não te sei responder a isso. Posso-te falar da minha experiência e dizer-te que acho que tentei, de facto, divulgar a ciência que fiz a um público maior do que aquele que consegui chegar e acabei por desistir a determinado ponto porque achei que isso tinha um custo do meu tempo pessoal que eu não queria pagar, no fundo, não é? E, portanto, não querendo fazer isso, eu tive que fazer as pazes com se calhar este não é o meu caminho, isto não é para mim, e, portanto, eu não vou divulgar a minha ciência aqui, vou divulgá-la de outras formas, noutras coisas, e acho que no fim do dia a questão é se a minha mensagem chegar a uma única pessoa e impactar, já está a ganho. Ok? Mas esse número é diferente para todos nós. Claro. E também falaste, assim, mais no início, antes desta parte mais pessoal, de congressos. E nós estamos na ciência, né? Somos estudantes de doutoramento e por isso é quase mandatório participar em congressos para terminar Não é quase, é esta mesmo, etapa. não é? Tens que o Exato. fazer para Tenho que conseguires fazer. defender o doutoramento. Exato. E ao mesmo tempo acaba por ser bom essa obrigatoriedade, Sim. porque permite divulgar o teu trabalho e principalmente, que eu acho que talvez não seja muito pensado, é a parte network. Sim. Não é? Tu vais a um congresso e para além de expores o teu trabalho, também conheces trabalhos de toda a gente. Qual é a importância desse network? E tu, como já fizeste um percurso enorme, a importância de ter esses contactos e a rede de contactos para ti como pessoa e como profissional também.
Para mim a importância antes de tudo é humana, não é? Porque eu acho que nós enquanto seres humanos precisamos dessa conexão e dessa ligação. E se calhar quando olhamos para o lado profissional já deixa de ser conexão para passar a ser networking. Às vezes é só uma Sim. questão de palavras, não é? Portanto, mas posso dizer também que nunca fiz networking com o propósito de vir a chegar a algum sítio ou premeditadamente de fazer isto ou aquilo. Não. Mas eu gosto genuinamente de conhecer pessoas. Isso é uma coisa que me desperta e que me atrai muito. E já fiz eventos na minha vida pessoal, digamos assim, fora da profissional, de conhecer pessoas porque gostava muito de o fazer e porque acho que tu nunca sabes o que é que está lá, nem sabes qual é o potencial de aprendizagem, mais Certo. uma vez, que vais ter com aquela pessoa. E portanto isso acaba por acontecer naturalmente. Agora, o que isso pode ser ou não ser também depende do que tu fizeres ou não fizeres, não é? E da forma como tu alimentas ou não essas relações profissionais. Para quem está a ouvir agora, aqui, que está a iniciar este caminho do doutoramento, ou quem está a pensar em iniciar o doutoramento, nunca fechar as portas desde o momento em que entra? Olha, eu diria que a resposta taxativa, para Taxativa, variar, sim. é sim, É ok? sim, ok. Se as outras às vezes eu tenho dificuldade, nesta para mim é sim. E é assim por dois motivos que te explico. O primeiro é porque acho que, de facto, para quem está a ouvir e está agora a começar um doutoramento, e se calhar até está a começar com uma idade inferior àquela que eu comecei, porque eu fui fazer o meu doutoramento com 32 anos, né? Portanto não foi logo a seguir, foi a determinado percurso da minha vida, aquilo fez sentido, a determinado ponto. E, portanto, quando tu estás muito no início de carreira e não sabes exatamente para onde queres ir ou para onde podes ir, porque isto depois também muitas vezes são decisões financeiras impactantes, portanto, acho que sim, deves explorar o máximo possível. E depois, por outro motivo, que tem a ver com um paradigma que nós vivemos atualmente, que é a especialização versus a diversidade, chamemos-lhe assim, a pluralidade. Não há um bom termo em português, não é generalismo no sentido de saber um bocadinho cada uma das coisas, não, é no sentido de sei muitas coisas de um modo mais ou menos aprofundado, mas sobre diversas áreas ou ciências. E eu acho que nós vivemos, no ponto de vista científico, nós vivemos num paradigma de hiperespecialização. E dou-te um exemplo, há um laboratório de investigação criado nos Estados Unidos, muito interessante, que pediu a cidadãos comuns, digamos assim, para resolverem problemas que ninguém conseguiu resolver durante uma data de anos. E foi nessa multiplicidade de experiências diferentes que se conseguiu chegar a algumas respostas. Porque, de facto, visões distintas conseguem-te trazer perspectivas novas. E, portanto, ir a todas, no fundo, que era a tua primeira Sim. pergunta, a minha resposta aí é sim. Então, em jeito de resumo, devemos, mais uma vez, manter sempre todas as portas em aberto, manter a pluralidade. E eu considero, apesar de ser uma palavra um bocado mais esotérica, uma abordagem holística de tudo. Não sei se é uma boa expressão. Acho que é uma boa expressão, olha. Eu acho que quero só dizer aí uma coisa face à tua afirmação para ficar clara. Manter as portas abertas, sim, mas ter sempre presente qual é o destino onde queremos chegar. Então agora já temos aqui muitas ferramentas. E agora, para quem nos está a ouvir e está a pensar, amanhã vou acordar e está na hora de começar. Uhum. Por onde é que eu começo? Vamos ser pragmáticos. Olha, se calhar por esta questão da identidade digital, Certo? acho que a criação do teu perfil digital, seja no Orcid, mais uma vez, vou estar a repetir, mas ou no ResearchGate ou no LinkedIn, acho que é o primeiro. Nós vivemos numa sociedade onde se não existes nas redes, não existes, não é? Certo. Portanto, é impossível encontrar-te, então, porque não existes, estás nesse tempo e faz parte. Portanto, para já essa identidade digital, acho que sim. Depois, selecionar se calhar os congressos onde queremos estar presentes e porquê. Tentar construir rede, lá está, mais uma vez essa palavra do networking, conhecer pessoas, construir rede, apresentarmos o nosso trabalho. Também, mais uma vez, vou puxar aqui a brasa à minha sardinha, mas ter aqui, se calhar, um pitch preparado para quando me perguntarem, então, o que é a tua investigação? E eu, num minuto, conseguir dizer o que é que eu estou a tentar fazer e falar com pessoas e dar isso a conhecer. E diria que, essencialmente, são, assim, essas recomendações pragmáticas do é hoje que eu vou fazer, então, eu vou criar a minha identidade digital,
eu vou selecionar os congressos e os eventos onde quero participar, eu vou preparar a apresentação da minha investigação num curto espaço de tempo e eu vou contactar com pessoas que me podem trazer visões alargadas sobre o campo que eu estou a investigar, para que a minha investigação seja mais completa, mas não ainda todas aí. E aí, se calhar, a perspectiva é um bocadinho o inverso, porque acho que quando investigamos, podemos investigar muita coisa, mas não temos tempo. Portanto, também estamos muito conscientes do que é que conseguimos fazer com os recursos temporais e não só que temos nas mãos. Obrigado, Ana. Então essas foram as key tips para construir esta marca pessoal, ou deixar a marca pessoal, que é a verdadeira conclusão deste episódio, é não ser uma marca, mas deixar a marca. Eu diria que sim, que essencialmente estas, creio que 5 que falámos serão as key tips essenciais para tu conseguires deixar uma marca eventualmente, mas também começares a posicionar-te nesse deixar uma marca. Há só uma última coisa que eu também gostava de referir, agora que me lembrei, que é olhares para isto como um passo naquilo que é o percurso. Ou seja, isto são key tips, mas não são as primeiras. Quando completares estas, eventualmente haverá outras, não é? Porque isto é um percurso. Certo. E, portanto, teres esta consciência de que este é um passo no caminho longo que eu vou percorrer e continuar a procurar sempre informação para conseguir fazer o caminho de uma forma ou mais rápida ou mais facilitada. Certo. Eu considero que talvez a key tip final, que foi como ficou desta conversa, é foco na missão. Diria que sim, é uma ótima conclusão. Foco na missão e no nosso propósito. Então é com esta key tip que fechamos mais um episódio da UP Doctoral Careers Podcast. Ana, mais uma vez, muito obrigado Obrigada. pelas palavras e principalmente pela disponibilidade que tiveste em participar aqui connosco. A todos os ouvintes, esperamos que estas recomendações e estas tips vos ajudem a construir uma marca pessoal e profissional forte, alinhada com os vossos objetivos, ou seja, a vossa grande missão. Um agradecimento também por nos terem acompanhado ao longo deste episódio e em breve no próximo episódio. Até lá! Para apoiar no processo de exploração das vossas carreiras, sugerimos que explorem os recursos da plataforma UP Doctoral Careers e que recorram sempre que necessário aos serviços da carreira e empregabilidade das vossas faculdades e da Universidade do Porto. Termino este episódio agradecendo à Biblioteca da FCUP por nos acolher na gravação deste podcast e a toda a equipa. Até breve! Obrigada.